a Selic pode atingir o seu maior patamar dos últimos 19 anos nesta semana. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta terça-feira para definir a nova taxa básica de juros. A decisão será divulgada na quarta-feira e o mercado projeta um aumento de 0,5 ponto percentual, elevando a Selic para 14,75%, o maior patamar desde julho de 2006. Se confirmado, será o sexto aumento consecutivo da taxa em resposta à inflação persistente, que está em 5,48% nos últimos 12 meses. Analistas atribuem a pressão inflacionária à falta de política fiscal consistente e excesso de gastos do governo Lula. O Boletim Focus mostrou a primeira redução em 16 semanas na projeção da Selic 2025, que foi de 15% para 14,75%. Então, o que está acontecendo, gente? Basicamente, a inflação no Brasil está mordendo muito mais daquilo que se esperava, muito mais daquilo que o próprio mercado achava que iria acontecer, já esperava que a inflação ia ser mais alta do que a meta prevista pelo próprio governo. Com isso, o Banco Central, ou seja, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é composto por pessoas, diretores nomeados pelo governo, tá? Inclusive o presidente do BC é nomeado pelo governo, decidiu que vai decidir agora, a partir de amanhã, que poderia aumentar a taxa básica de juros para tentar reduzir um pouco essa inflação. Então, os juros no Brasil chegarão ao nível estrelar, 14,75% para este ano, e ainda o ano não está nem na metade, ou seja, outras reuniões do Copom, outras reuniões do Banco Central poderiam levar ainda mais os juros, e é muito provável que isso aconteça, né? Todo mundo, quando o Copom se reúne para decidir sobre a Selic, olha o comunicado e a ata, esses dois documentos que acompanham a decisão, para ver quais serão os próximos passos do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Se o comitê dizer, olha, pode ser que a gente volte a subir o Selic, o mercado já sabe que nas próximas reuniões, cada 45 dias, isso pode acontecer. E o mercado está aguardando algo que poderia ocorrer. O mercado aguardava juros ainda mais altos até o final do ano, 15%, patamar que não se via há quase 20 anos no Brasil, e agora teve um pouco mais de otimismo, decidiu está prevendo juros a 14,75%, mas tudo pode mudar, porque a cada segunda-feira tem uma previsão diferente do mercado. A ver como que a inflação vai reagir, lembrando que a inflação é sempre um fenômeno monetário, ou seja, a inflação nada mais é que mais dinheiro impresso e distribuído para as pessoas por aí, que faz aumentar os preços e deixa as pessoas mais pobres. Contudo, então, o Banco Central, que tem o papel de tentar manter os preços sob controle, é obrigado a atuar aumentando os juros. Então, as pessoas têm mais dinheiro na mão, gastam mais, os preços aumentam, então elas são mais pobres, porque gastam mais, mas compram menos coisas, e, por outro lado, quando vão comprar um bem durável, uma televisão, um carro, uma geladeira, o custo daquele financiamento sobe, o carnezinho fica mais caro. Com isso, então, quando o governo gasta a rodo, como está fazendo agora, o resultado é que a população fica mais pobre, fica com custo de endividamento mais alto e fica com menos produtos, menos bens à disposição. Então, parabéns aos envolvidos, mas um grande sucesso desse governo que prometeu picanha, cervejinha e está entregando apenas inflação. Mas, doutor Massilia, vamos comentar agora uma última notícia juntos, porque temos... Oi, diga. Só dizer, então a gente tem que ter saudade até dos juros, até os juros eram melhores antes. Pô, eu estou vendo aqui no chat o pessoal falando que, enfim, o pessoal falou, roubaram até os likes aqui do chat, e dizendo que a gente tinha saudade da época do impeachment, que uma Elba gerava impeachment, referindo-se ao caso do Collor, lá atrás, que um Fiat Elba, né, que era um carro, gerou a questão do impeachment. Então, quer dizer, tudo antes era melhor, até os juros de 2006, é isso? Até os juros de 2006, né? Então, como o mundo muda? Se antes era a mulher de César, que tinha que ser a superior até da suspeição, da suspeita, depois um Elba
2000 anos depois era suficiente para derrubar um governo, agora nem mesmo roubar dinheiro de aposentado pobre é suficiente para mandar para casa ministros, né? Ou membros do governo. Como o mundo não está indo para frente, mas está de marcha ré a todo vapor. Hoje em dia a mulher de César fugiria com o vizinho, do jeito que a coisa tá, ao invés de... E a Globo faria uma minissérie sobre isso, né? Inclusive. Chamaria de Perseguida pelo Marido, provavelmente. Vamos lá, falando agora Maria da de Penha. gastos. Lei Maria da Penha, Lei Maria da César, né? Vamos falar de gastos com diárias, porque além de torrar o dinheiro do contribuinte e de roubar o dinheiro dos aposentados, o governo Lula está também aumentando as despesas da União com diárias, passagens e locomoção. Chegamos à bagatela de 789,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, o maior valor da série histórica iniciada em 2011. A alta real de 29,1% em relação ao mesmo período de 2024, quando os gastos totalizaram 611 milhões de reais. Só com diárias, o governo Lula gastou 449,1 milhões de reais em janeiro, de janeiro a março, superando o recorde anterior registrado em 2014, sob Dilma Rousseff. A despesa com viagens nos 3 primeiros anos de Lula é 52,1% maior do que todo o governo Bolsonaro, ou seja, 2 anos e 4 meses de Lula, superior aos 4 anos inteiros de Bolsonaro. 1,3 bilhão de reais torrado pelo governo Lula. Parte do aumento atribuído à expansão do número de ministérios, que passou de 23 para 38 na atual gestão, e é claro, todo o ministro tem direito a viajar, não é, doutor Marcílio? É bem socialista essa visão, né? Cada um o que precisa na base das suas necessidades e cada um produz aquilo que pode na base dos seus meios. E cada um viaja na base daquilo que consegue tomar do contribuinte, né? Se eles viajassem, ficassem lá fora, pelo menos, nos livrássemos deles com essas viagens, até que eu acho que sairia barato. Eu acho que todos nós aqui estaríamos conformados de pagar o preço que fosse para que eles não voltassem, fosse uma passagem só de ida. Mas o duro é que eles voltam e ainda arrancam mais 789 milhões de outros meios, por outras frentes, por outros flancos. E vamos dizer, viagem para quê? O que foi a grande viagem? O que resultou de... Eu queria entender o seguinte, não é quanto a gente gastou, é quanto que essas viagens trouxeram de lucro. Será que elas trouxeram mais do que 789 milhões? Quantas pessoas foram dentro dessas viagens, dentro dos aviões dessas viagens? Quantas dessas viagens foram feitas por pessoas que não deveriam estar lá? Eu acho que se a gente for abrindo esse leque, vem muita coisa ruim por aí. Basta a gente pensar, inclusive, nas viagens da Janja, que vai para cima e para baixo, sabe-se lá por qual razão, com agenda que não existe, um perfil de Instagram trancado, sem a gente entender muito bem o que está sendo feito por lá. E vale dizer que no caso da Janja, não apenas isso é ilícito, como isso é não investigado pela PGR, que entende que ela tem direito de fazer isso. Não só é ilícito se houver excesso ou abuso da primeira-dama, como o abuso da primeira-dama, como ela não tem função pública, nem é nomeada, o abuso dela é abuso também de quem permitiu. E quem que permite a Janja viajar? O Lula. Então o abuso é dele, o ilícito, se houver abuso é dela, e se houver abuso é ilícito dele também. No entanto, a PGR acha que tudo bem, está tudo tranquilo, viaja para cá, viaja para lá, traz nada de retorno para o Brasil, e a gente vai, daqui a pouco, bate 1 bilhão. Bate rapidinho 1 bilhão. É mais rápido aqui, muito mais eficiente do que o pessoal do like aqui, né, o Cauti? Daqui a pouco eles batem 1 bilhão lá, rapidinho. E sabe-se lá onde mais. A gente teve 6 bilhões do INSS batendo agora 90 bilhões. Imagina se as viagens até o final do governo, onde não vão parar? Podíamos até fazer um bolão aqui. Onde será, quanto que será que vai se atingir de gasto público com viagens até o fim desse governo? Mas com certeza vai ser um gasto bilionário e eles vão precisar de mais dinheiro do contribuinte brasileiro, que lembramos, até o dia 29 de maio desse ano, ou seja, daqui a 24 dias, estaremos trabalhando ainda apenas para pagar impostos. Ou seja, do dia 1º de janeiro até daqui 24 dias, pagaremos apenas impostos, não vai sobrar nada para a gente
e isso vai direto para os cofres públicos para financiar quem? A Janja em Paris, a Janja na Rússia, como agora, como nesse momento, está vendo, nesse exato momento a Janja está e deve estar assistindo um baile, né, lá um espetáculo lá no Teatro Bolshoi, né? No Bolshoi, e já foi no Japão também. Você já viu o Bolshoi alguma vez? Eu vi uma vez Nunca o Bolshoi. Nunca vi ao vivo, né? Só vi em televisão. Eu vi uma vez, eles vieram aqui no Brasil, a coisa mais chata do mundo. Mas eu pergunto, o que a Janja, que não sabe nem falar português, não sabe, né, Hello Beautiful People, né, a famosa Hello Beautiful People, vai entender da peça A Lagoa dos Cisnes, e ela não sabe nem ler o que está escrito lá no foyer, né? Então, assim, para que tudo isso? Só para postar no Instagram, que está fechado, inclusive, doutor Marcília, mas vamos lá. Quando o presidente Bolsonaro, na época, ousou bloquear um seguidor que estava insistindo em perguntas que ele achava inconveniente, o Supremo mandou desbloquear esse seguidor, que era um. A Janja agora bloqueou o Instagram inteiro. Ninguém no Brasil sabe o que a Janja está fazendo e o STF calado? Como assim? Não tem um precedente que pode ser usado pela oposição, pelo menos, para dizer, olha, tem que desbloquear o Instagram? Assim, pelo menos sabemos o que o nosso dinheiro, para que o nosso dinheiro está servindo, porque sabemos que está em Moscou, a nossas custas, mas está fazendo o que exatamente lá em Moscou a Janja? Não, sem dúvida. Se ela não tem uma agenda oficial, se a agenda dela não está no portal da transparência, não está nos locais em que estão as agendas das demais pessoas públicas, ela deveria colocar no Instagram. Eu me lembro de uma entrevista lá algum tempo atrás dizendo, olha, eu não posto a minha agenda em nenhum site público porque eu posto no meu Instagram. Aí você vai no Instagram dela, tá fechado, e ela só aceita quem ela topa. Quem, enfim, pede ali amizade, ela topa. Óbvio que isso não faz o menor sentido. Repito, a Janja, ela pode não ser uma pessoa pública, mas se ela gasta dinheiro público, ela deve prestar contas a todos nós, é o nosso dinheiro. E se ela não presta, isso é um abuso, isso é um excesso, isso é punível. E punível a ela e ao marido e a todos os demais que, enfim, de alguma forma foram coniventes e permitiram que ela gastasse o nosso dinheiro. Isso é o que é o ponto. Ela pode ir para onde ela quiser. Ela só não pode ir com o nosso dinheiro, e muito menos sem dar algum tipo de satisfação. Seja de agenda, por conta de princípio da publicidade, do artigo 37 da Constituição, seja por gasto público, porque o gasto público errado pode gerar crime de improbidade administrativa. Pois é, e se fosse para fazer algum tipo de atividade social, cultural de verdade, não, dá lá no funeral do Papa rindo, né? No meio do funeral do Papa Francisco, e agora vai para Moscou para participar, junto com o marido, de uma reunião com ditadores, né? Vai lá, o Maduro vai estar lá, o ditador da Bielorrússia vai estar lá, para celebrar formalmente o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial, mas, na verdade, aquilo que Putin vai declarar a vitória na guerra da Ucrânia, né? Ou seja, vai celebrar um ato de agressão que é contrário à Constituição brasileira, contrário à Carta da ONU, contrário ao bom senso, e a Janja vai estar lá batendo palma para Vladimir Putin, com meu dinheiro, com seu dinheiro, com nossos dinheiros. Então, fica aqui para nosso público, nosso conselho, nossa frase: pague seus impostos em dia, porque a Janja é cara. O Ministério do Trabalho quintuplicou o valor repassado a ONGs em 2024, concentrando recursos em entidades vinculadas a aliados políticos do governo. 3 organizações lideram o ranking de repasses e somam mais de 79 milhões de reais em verbas públicas, com forte uso de emendas parlamentares. A Unisol, entidade com raízes no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, base política do ministro Luiz Marinho, recebeu 17,6 milhões de reais apenas no último ano. A Controladoria Geral da União classificou como incipientes os mecanismos de controle do Ministério e investiga irregularidades em 2 das 3 maiores beneficiadas. 4 das 10 entidades mais beneficiadas mantêm vínculos com o movimento sindical, levantando questionamentos sobre critérios de seleção. Deputado Salles, mais uma vez, o Ministério do Trabalho, que até agora não produziu nenhuma
proposta, acho que perdemos o deputado Salles, então vou perguntar para o doutor Marcília. Doutor Marcília, não, de volta, assim, agora sim, o deputado voltou. Deputado Salles, o Ministério do Trabalho, que nos últimos 2 anos apenas protagonizou vexames, queria enfiar a CLT para os entregadores de iFood, para os Ubers que protestaram contra isso. Queria a volta do imposto sindical, ministro Marinho. Vai ficar eternizado pela famosa frase, está caro, a salada está cara, compre chicória, entre outras. E agora descobrimos que temos esse mega desvio, né, quintuplicou o dinheiro entregue para entidades muito amigas. Mais uma vez, não é possível. Cadê o STF? Cadê o TCU? Especialmente, cadê o Congresso para pedir impeachment, pelo menos, de um ministro que claramente, se não é inadequado, se isso for comprovado, é bandido, né? Bom, meu amigo Caute, eu vou responder rápido, porque eu vou ter que sair aqui, porque está tendo votação aqui na Câmara, mas a questão é a seguinte, esses esquemas de ONGs é a marca registrada do PT em todas as pastas, todas. Isso acontecia no cultura, no meio ambiente, no trabalho, no INSS, em qualquer lugar. Então, o que eles fazem? Eles fazem uns contratos com ONGs, depois contrata toda a petistada, toda a esquerdalha embaixo desses contratos, tudo sem dispensa, com dispensa de licitação, com falta de concurso, com nada. Então, usam uma entidade de fachada para contratar, e embaixo da entidade de fachada põe todo mundo, põe a petistada, põe os seus apaniguados, põe parente, põe isso, põe aquilo. É preciso lembrar, isso acontece em todo. Vou te dar um exemplo fora desse daí das ONGs do INSS, porque esse já está no jornal. Eu vou lembrar de um só, não vou nem falar dos da época do meio ambiente lá que nós enfrentamos, os que o Mário Frias enfrentou lá na cultura, o pessoal da educação, da saúde indígena lá na FUNAI, o Marcelo. Vou falar de um que nós pegamos na CPI do MST. Como é que o governo dá dinheiro para as lideranças do MST? É simples. Não é para o MST. O MST em si não tem personalidade jurídica, não tem CNPJ, não tem nada. Nem o MST, nem nenhuma das outras facções criminosas de invasão de propriedade. Como é que eles fazem? Eles constituem associações e cooperativas, utilizando o nome RG e CPF dos mais humildes, muitas vezes sem eles saberem, muito parecido com esse caso do INSS. Eles constituem essas entidades, pegam o RG ou CPF do coitado, põe o nome do cara lá como beneficiário, o dinheiro vai para a entidade, mas quem saca o dinheiro é o dirigente. Então é assim que eles desviam o dinheiro. No programa de aquisição de alimentos, do Pronari, que é a educação do Sem Terrinha, que educação não tem nada. Ensina os caras a invadir propriedade, é uma escola cubana com dinheiro público brasileiro. Então tem várias sacanagens ali na área de MST e afins, que se aplica a todos esses outros. Você tem muita gente inocente com o nome emprestado ali, que nem sabe, e os dirigentes enriquecendo. Os mentores, os cabeças dessas entidades, dessas ONGs, dessas associações, muitas até ligadas a instituições de ensino e tal, que fazem protocolos, fazem projetos, recebem milhões de reais e depois subcontratam tudo sem licitação, sem projeto, sem prestação de contas, sem nada. Isso foi o mundo que nós encontramos quando o governo Bolsonaro entrou, e é o mundo que o PT restabeleceu agora que voltou ao poder. Se Deus quiser, por um período curto de tempo, 2026, a gente põe essa turma para fora. Boa votação, deputado Salles. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Doutor Marcília, então, mais uma vez, onde estão os órgãos de controle? Porque, assim, não é possível que o TCU não viu nada. Não é possível que a própria Corregedoria do Ministério do Trabalho não viu nada. Todos esses órgãos são cúmplices ou são apenas incompetentes? O Caute, como o Salles bem disse agora, essa história de ONGs dentro do Brasil é uma coisa antiga. Todo mundo sabe como funciona. Então, claro, não são todas as ONGs, vamos aqui também, enfim, generalizar, porque, enfim. Mas existe ONGs, enfim, que são, inclusive, criadas para uma finalidade que é corrupta, uma finalidade que é ilícita. Existe um mercado em torno desse setor, ou do terceiro setor, dentro do Brasil, que não tem nada a ver com bem-estar, que não tem nada a ver com promoção de cultura, que não tem nada a ver com promoção de nada, a não ser promoção do malefício público. Então, é preciso que a gente entenda que isso é um buraco negro
né? Se é que a gente ainda pode falar buraco negro, como diz a Marina Silva, né? Que disse que não podia. Então, é um buraco negro que precisa ser iluminado, isso precisa ser investigado, é preciso se fazer projetos de lei para aclarar e regular essas ONGs, para que a gente tenha o dinheiro público gasto com coisas decentes dentro do país. Hoje, existe dentro do terceiro setor realmente um buraco negro que ou a gente, de uma vez por todas, sana, regula, torna aquilo claro e público, ou então se perde para sempre. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.